Olá pessoal, meu nome é André Maurício e eu vou ser o professor de vocês da linguagem de programação chamada PHP. Nessa primeira videoaula eu quero explicar para que serve o PHP, o que vocês poderão fazer com essa linguagem, o que é necessário ter instalado no computador para que a gente consiga trabalhar com essa linguagem. Bom, vamos lá. Primeira coisa, quais os conhecimentos que é importante vocês terem para poder trabalhar com PHP? Primeira coisa, preciso saber trabalhar com código HTML. Segunda coisa, nós temos que ter noções de lógica de programação, tá? Então vocês precisam ter ciência do que é uma variável, o que é uma estrutura de decisão, if, else, laços de repetição, for, while, o que é uma constante. Bom, enfim, tudo aquilo que vocês aprenderem em lógica de programação, vocês vão estar aplicando no PHP, perfeito? Então eu preciso ter conhecimento de HTML e lógica de programação para que eu consiga trabalhar direitinho. Eu gostaria de comentar um pouco o conhecimento de vocês e o que vocês vão estar aprendendo. Então, no primeiro módulo, vocês aprenderam a desenvolver páginas HTML e também trabalharam com o CSS. Você abriu um editor de texto, montava o seu código e visualizava o site no navegador. Perfeito. Se você quisesse hospedar esse site em um servidor para que outras pessoas pudessem acessar de qualquer lugar do mundo, vocês poderiam fazer isso sem nenhum problema. Então eu pago um servidor, coloco o meu site no ar e de qualquer lugar do mundo, através de um domínio, eu consigo estar acessando esse site. Então eu vou estar com uma máquina cliente, o meu cliente vai acessar o servidor e o servidor vai me servir. Ele vai enviar o código, o script aqui para o navegador, né? Ele vai devolver o script em HTML para minha máquina cliente e o navegador vai interpretar todo esse código, fazer eu visualizar textos, imagens, links, perfeito? Então o servidor tem a função de servir. Sobre essas páginas que vocês estavam criando, páginas com extensão .html. Quando você cria uma página com extensão .html e CSS, as páginas elas são estáticas, são páginas estáticas. Você não consegue interagir com a página, eu não consigo deixar comentários na página, eu não consigo acessar um servidor, salvar alguma coisa. Se eu criei um formulário, eu não consigo enviar ele para algum lugar, tá? Você cria apenas a estrutura, né? É como se fosse página de revista. Você só consegue folhear, ver as informações. Eu não consigo interagir. Tá ok? Então, ó, com HTML, né, eu consigo inserir imagens, textos e hiperlinks. E o servidor me devolve essas páginas HTML. O próprio navegador interpreta isso daí. Queria falar um pouquinho agora do PHP. Como é que surgiu esse PHP? Quem é que teve a ideia? Nos anos 90, esse jovem aqui, chamado Rasmus Lerdorf, ele criou um site e nesse site ele colocou o currículo dele. Ele queria saber quais as pessoas que estavam visualizando o currículo dele, né? Ele queria ver quantas pessoas estavam conseguindo ver esse currículo. Então ele montou um contador no próprio HTML. Ele criou uma tecnologia chamada PHP Personal Homepage, tá ok? PHP, né? Ó, as siglas PHP, e ele inseriu esse script no próprio HTML. Só que nessa época, o PHP, ele não era uma linguagem de programação, tá? Ele só fez um scriptzinho que simulava um contador. Em 1995, ele criou a versão 2, a segunda versão do PHP. Nessa segunda versão, ele conseguiu fazer com que as pessoas conseguissem deixar comentários na sua parte. Então, além de poder visualizar, né, a pessoa deixava um comentário na página, perfeito? Isso com o PHP.
Ainda nessa época, o PHP não era uma linguagem de programação, era apenas scripts que geravam essa funcionalidade. 1996, o Rasmus ele resolveu compartilhar a linguagem com vários programadores do mundo inteiro, para que eles pudessem colocar novas funcionalidades na linguagem. Então ele disponibilizou o código-fonte para muitos programadores do mundo inteiro. E, em 1997, esses dois programadores de Israel, o Zev Zuraski e Andy Gutmans, eles deram uma contribuição super importante para o PHP. Eles conseguiram transformar o PHP em uma linguagem de programação e colocar funcionalidade com banco de dados. Então foi a partir desse ano que o PHP passou a se tornar uma linguagem de programação, graças a esses dois programadores de Israel. Em 1999, 10% dos sites hospedados em servidores usavam a linguagem PHP. Momento curiosidade. Essa sigla aqui, eles diziam que conseguiam enxergar um elefante. Tá? Não sei se vocês olhando apenas para isso aqui, vocês enxergam um elefante. Mas eu coloquei aqui uma representação gráfica, né, que simula o elefante. Então o mascote do PHP é um elefante. Perfeito? Então vamos lá. Como é que funciona o PHP? Como é que funciona o HTML? Com o HTML eu consigo montar a estrutura do meu site. Eu consigo criar tabelas, criar textos, fazer títulos, links, inserir imagens. Para fazer a formatação dessa página HTML, nós usamos o CSS. Então, para você inserir cor no texto, colocar uma imagem com plano de fundo, colocar uma coloração de plano de fundo, você utiliza o CSS, que são os estilos. O JavaScript, que vocês também estarão aprendendo nesse semestre, ele vai dar interatividade para a sua página HTML. Perfeito? Então, você quer exibir data e hora, quer fazer uma validação de formulário, você pode fazer com o JavaScript. Entre outras funcionalidades também. Linguagem PHP, você vai aplicar funcionalidades adicionais. Eu preciso conversar com um banco de dados. Então você vai precisar utilizar o PHP. Perfeito? Vem daquela tecnologia que nós comentamos anteriormente, que é a tecnologia client-side. Eu tenho aqui a minha máquina, né, o meu computador. Eu vou fazer uma solicitação para o servidor e o servidor vai devolver para mim páginas HTML. Perfeito? Olha aqui, pessoal. Então, quem que vai interpretar essa página HTML? O próprio navegador. Eu tenho um navegador que vai fazer todo esse trabalho. É ele que vai ver o que é HTML, o que é CSS, o que é JavaScript, interpretar e devolver para você visualizar. Nada é feito pelo servidor, pessoal. O servidor só devolve o que você pediu, tá? O navegador que vai estar trabalhando. Então isso é a tecnologia client-side. Quais as linguagens que trabalham? O HTML, que é uma linguagem de marcação de texto, o CSS e o JavaScript, tá ok? São linguagens client-side. Nós temos as linguagens server-side. Gente, agora não é mais o cliente que vai interpretar, e sim o servidor. Quando eu crio uma página com extensão .php, é o servidor que vai interpretar, não é o navegador que interpreta PHP. O navegador ele não consegue ler arquivos .php. Você tem que ter um servidor que interpreta as suas páginas PHP, tá ok? Então ele vai ler o arquivo, se for preciso ele se conecta com o banco de dados, pega a informação e envia para a máquina cliente. Só que quando ele for enviar, pessoal, ele transforma tudo em HTML. Ele codifica todo o PHP em HTML e manda para a máquina cliente. Tá ok? Vocês devem estar perguntando, André, se então o navegador ele não lê páginas PHP, o que vai acontecer? O servidor transforma esse código que ele vai codificar para tudo HTML. Então jamais no navegador você vai conseguir enxergar códigos com a extensão .php. Você não vai conseguir enxergar nada de PHP. Então, repetindo, pessoal, a tecnologia client-side ela é um pouco restrita, né? Ela não consegue
ler um banco de dados? Para isso, eu preciso ter um servidor que vai fazer essa leitura, né, com o código PHP e interpretar para mim as informações. Vocês devem estar perguntando, André, só existe o PHP, linguagem server-side? Não. Existem também outras linguagens que fazem a interpretação do lado do servidor. Uma delas é o ASP.NET. Temos também o JSP e a linguagem Ruby. Todas essas são linguagens server-side. No nosso caso, para minha aula, eu como professor André Maurício, vou estar orientando vocês a trabalharem com o PHP. Então vamos lá, perguntas. Vocês devem estar falando, André, então a linguagem PHP ela funciona do lado do servidor, certo? Sim. Eu vou precisar de um servidor na minha máquina? Vai precisar. Peraí, na minha máquina ou eu vou ter que estar contratando um servidor? Eu vou ter que pagar um servidor para poder aprender o PHP? Não. Gente, vocês não vão precisar contratar o serviço de um servidor. O que vocês vão fazer? Vocês vão dividir a máquina de vocês em duas partes. A máquina de vocês já é um cliente, porque vocês já têm um navegador. Vocês vão precisar instalar do outro lado da máquina de vocês o servidor Apache, uma ferramenta de banco de dados e o interpretador PHP. Para quê? Para ele poder interpretar as páginas .php. Se você não tiver esse interpretador, ele não vai conseguir ler os arquivos PHP. Tá bom? Então, ó, você vai precisar instalar na sua máquina esses componentes aqui, transformar ela num servidor, uma ferramenta de banco de dados e o interpretador PHP. André, e como é que eu faço para instalar tudo isso? É complicado? Pessoal, eu vou falar que não, tá bom? Para você instalar esses três componentes, vocês vão entrar no vocês vão entrar no Google e vão digitar XAMPP na barra de pesquisa. Ao digitar XAMPP, ele vai trazer como resultado isso daqui, ó, instalador do XAMPP, tá, para o Apache Friends. Turma, ele tem uma versão em português também, ele tem inglês e português, tá ok? Eu já vou mostrar para vocês como é que faz essa busca. Então vocês vão fazer o download desse pacote e ao instalar esse pacote, ele vai instalar tudo isso para vocês, que nós acabamos de falar, né? Ele vai instalar o Apache, o MySQL e o PHP. É super simples a instalação, não é nada complexo. Porém, para auxiliar vocês na instalação, pessoal, eu vou pedir para vocês entrarem no YouTube e colocar aqui, ó, instalação do XAMPP. Ele vai carregar diversos vídeos que explicam como é que você vai fazer essa instalação. Eu vou pedir para vocês assistirem o vídeo, ó, esse vídeo aqui que tem 7 minutos e 34 segundos. Esse vídeo aí foi publicado há um ano atrás. Ele mostra como é que você vai instalar e configurar o XAMPP. Tudo bem? Então, aula aí para instalação, ó, não é só entrar no site e fazer o download. Eu vou pedir para vocês estarem assistindo esse vídeo para poderem instalar, tá bom? Então, como é que eu faço? Eu falei para vocês abrirem o navegador, escrevam um XAMPP, ele vai carregar aqui, ó, instalador do XAMPP, tá até em português, ó, é completamente gratuito, fácil de instalar, distribuição Apache. Então, ó, eu vou clicar aqui, ele vem em português. Caso vier em inglês, turma, é só você selecionar aqui do lado, ó, qual a linguagem que você quer, tá bom? Feito isso, ele vai detectar se você quer instalar o XAMPP para o Windows, para o Linux ou para o Macintosh. Você clica aqui, ó, clicou, ele instala para o Windows. Se tiver Linux, instala no Linux. Perfeito? Então, o XAMPP, esse pacote, você pode instalar em qualquer máquina. Legal. Então, para fazer a instalação, acompanhe o vídeo que eu acabei de indicar. Vamos lá, pessoal. Agora eu queria falar para vocês. Vamos supor que eu já tenho o XAMPP instalado na minha máquina. Tá? Se você tiver instalado na sua máquina, você vai ter aqui um ícone, ó, do XAMPP. Caso não tiver esse ícone, mas você já fez a instalação, venha na barra de pesquisar, ó, digite XAMPP. Ele vai carregar aqui, ó, você pode até adicionar um atalho, tudo bem? E aí, ó, você vai abrir o painel de controles do XAMPP, ó. O que eu posso fazer nesse painel de controles? Eu vou habilitar o servidor Apache, ele está desabilitado, ó, tá vendo aqui a palavra Start? Para mim inicializar, tá? E também eu posso inicializar o servidor MySQL para poder criar o meu banco de dados, perfeito?
Porém, no momento, pessoal, no começo, a gente só vai trabalhar aqui com o servidor Apache. Então, para habilitar, para você poder criar o seu script PHP e poder ver funcionando, você tem que habilitar o servidor Apache. Ó. Se ele ficou verdinho aqui, legal, já está habilitado, tá bom? Se eu der um stop, ele interrompe o processo, ó. Então, é necessário você dar um start para inicializar. Gente, onde é que eu vou digitar os meus códigos PHP? Vocês vão estar inserindo o código PHP, né, em um editor de texto. Aí vocês escolhem se querem trabalhar com Notepad++, Visual Code, bloco de notas, Dreamweaver, e aí vai, pessoal. Existem diversos editores de texto na qual você consegue inserir o código HTML e o PHP. Lembrando, a partir de agora suas páginas não vão ter mais extensão .html, e sim .php. E onde que eu vou salvar esses arquivos? Eu posso salvar aqui na área de trabalho? Eu posso salvar num pendrive? Eu posso salvar nos documentos? Não. Existe um local, pessoal, onde vocês vão estar salvando os arquivos de vocês, tá ok? Esse local, o que vocês vão fazer? Vocês vão abrir aqui o Windows Explorer, tá? Vão abrir o Windows Explorer e aí vocês vão estar caindo aqui no meu computador. Quando você fizer a instalação do XAMPP, lá no Drive C, ele vai criar para vocês, gente, uma pastinha aqui, ó, chamada XAMPP, tá? Então aqui dentro do XAMPP, você tem essa pasta htdocs. É dentro dessa pasta que você vai salvar os seus arquivos. Você não pode salvar em qualquer lugar, tá? Aqui dentro de htdocs é que você vai salvar os seus arquivos. Então veja que eu já tenho diversas pastas aqui, ó, alunos, EAD, livraria, lojinha, Luan, minha livraria. Pessoal, eu fui criando pastas e dentro dessas pastas eu fui salvando meus arquivos com extensão PHP. Tá aqui, ó, tem um monte de arquivo, tá? Se eu entrar aqui na pasta minha livraria, ó, pessoal, eu tenho um monte de arquivo aqui PHP, perfeito? Então, não se esqueça, eu não posso salvar meu arquivo em qualquer lugar. Você vai entrar dentro de htdocs, cria uma pastinha e salva. O que eu recomendo para vocês, instalou o XAMPP, entre em htdocs, cria uma pasta com o seu nome, tá? Só o primeiro nome, Luan, André, Isabel, Rafaela, José, tá? Cria uma pastinha. Procura não colocar acentuação no nome dos seus arquivos e da sua pasta. Tá ok? Então é aqui que vocês vão salvar. André, e como que eu faço para visualizar os meus arquivos PHP? Gente, não é dar 2 cliques. Você não vai entrar aqui e dar 2 cliques no seu arquivo. Porque se você fizer isso, ó, ele vai abrir o editor de texto. Não é isso que quer fazer. Para você poder enxergar o seu arquivo, você vai vir aqui no painel de controles e você vai clicar nesse botão admin do lado do Apache, tá? Aqui na linha do Apache, não é do lado do MySQL, do FileZilla, não, é aqui, ó, nessa linha. Eu vou clicar em admin, ele vai abrir o navegador para mim. Localhost, ó, estou num servidor local, tá? Localhost porque é um servidor local. E aqui, pessoal, eu vou colocar o nome da pasta. Vocês viram que nós temos aqui, ó, diversas pastas, né? Então eu vou colocar o nome da pasta e o arquivo que eu quero acessar. Simples assim, ó. Então eu vou colocar aqui, ó, minha livraria, tá ok, ó, minha livraria, barra, e eu coloco o nome da página que eu quero acessar, que é o index.php, ó, não é extensão mais HTML, .php. Vou dar um Enter. Olha aí, ó, pessoal, eu tenho essa página aqui, tá ok? Tem uma página. Vou colocar uma outra aqui, pessoal, tá meio feio esse design. Deixa eu colocar aqui da pasta EAD, que é o que vocês vão estar fazendo, ó, EAD barra index. Tá um pouco feio esse design. Tá, vamos lá, ó. Então vocês vão estar futuramente criando uma lojinha virtual. A ideia é essa. A gente vai estar aprendendo PHP para que vocês possam criar um projeto, no caso uma loja virtual, e essa loja virtual eu vou conseguir fazer compras, eu vou ter o carrinho de compra, né? Vou ter um sistema de busca, vou poder me logar, ó, logar como usuário comum. Vamos logar aqui, deixa eu pegar o Olídio, é um usuário comum. Então vamos lá, ETEC, deixa eu colocar aqui a senha dele correta.
Vou me logar. Uma vez logado, aparece o nome dele aqui, ó, do usuário logado, tá bom? Então eu consigo visualizar os livros, eu consigo ver quais são os livros de lançamento, ó, tá, na minha loja. Eu consigo pesquisar por categorias, mobile, ó, tá? Eu consigo ver dados, eu consigo fazer pesquisa também. Ah, eu quero os livros da Adobe. Pesquisar. Olha lá, fiz uma pesquisa. Se eu quiser comprar o livro, eu também posso comprar e enviar para o carrinho de compra, tá? A gente vai estar trabalhando com carrinho de compra também. A parte do administrador nós vamos fazer também. Então eu vou me logar agora como... Ó, desloguei, né? Fiz o logoff. Vou me logar agora como administrador. Então eu vou entrar aqui, ó. Deixa eu pegar esse administrador aqui. Vamos lá. E aí eu vou me logar. Ó, pessoal, digitei o usuário e senha errado. Então ele foi lá no banco de dados, ele viu que esse usuário e senha não existia e retornou inválido. Vamos de novo, ó. Então eu vou colocar aqui o usuário válido. Vamos lá. Entrar. Pronto, ó. Quando eu estou como administrador, ó, pessoal, não vem o nome da pessoa, e sim administrador. Eu vou clicar nesse botão, aí eu vou conseguir inserir novos produtos da minha loja. Olha que bacana. Então você vai montar um site para uma pessoa, para ela mesma poder administrar o site dela. Vou vir aqui em incluir produto, consigo incluir produtos, fazer o upload de imagens também, tá bom? Então o site ele vai ser completo. Você vai ter uma área de administração e também para o usuário poder efetuar compras. É isso que nós vamos estar desenvolvendo no decorrer das nossas aulas. Então foi isso, pessoal. Essa primeira aula eu expliquei para vocês para que serve o PHP, o que vocês precisarão ter instalado na máquina de vocês para que vocês consigam montar um projeto como esse. Perfeito? Na próxima aula nós vamos estar já criando os nossos primeiros scripts. Nós vamos fazer um aquecimento para ver como é que a gente trabalha com variáveis, como é que eu insiro o meu código PHP. Perfeito? Por hora eu fico aqui. Um abraço a todos. Até a nossa próxima aula.